Quando me chamaram de descartável, Deus me chamou de escolhido. E essa frase não nasceu da força humana, nasceu da dor atravessada pela fé. Senhor, hoje eu venho diante de Ti, com o coração marcado por palavras que feriram profundamente. Palavras que tentaram definir quem eu sou, palavras que tentaram limitar meu valor, palavras lançadas como sentenças, como se pessoas tivessem autoridade para determinar meu fim. Fui chamado de descartável, como algo que se usa e joga fora, como alguém sem importância, sem futuro, sem utilidade. Mas eu estou aqui, diante de Ti, para declarar algo maior do que qualquer rótulo humano. Tu não descartas aquilo que Tu criaste com amor. A Tua palavra diz que antes mesmo de eu nascer, Tu já me conhecias. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Jeremias 1:5. Isso significa que o meu valor não começou quando alguém me aprovou, e não termina quando alguém me rejeita. O meu valor começou no Teu pensamento eterno. O meu valor nasce do Teu sopro de vida. O meu valor não depende da utilidade que o mundo enxerga, mas do propósito que o Senhor estabeleceu. Pai, Tu viste quando fui diminuído. Tu viste quando fui ignorado. Tu viste quando fui trocado como se fosse facilmente substituível. Tu viste os momentos em que fui deixado de lado, os ambientes em que minha presença deixou de ser considerada importante, as decisões em que eu não fui consultado, como se não tivesse voz, como se não tivesse peso, como se não tivesse significado. Tu viste o silêncio constrangedor, as lágrimas escondidas, a tentativa de sorrir enquanto por dentro algo se quebrava. Nada passou despercebido aos Teus olhos. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no Teu odre. Não estão elas no Teu livro? Salmos 56:8. O mundo olha para resultados rápidos, para aparência, para status, para desempenho. O mundo descarta o que não gera retorno imediato. Mas Tu, Senhor, olhas para o coração. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Enquanto pessoas olhavam para mim e viam limite, Tu vias processo. Enquanto pessoas viam atraso, Tu vias preparação. Enquanto pessoas viam fim, Tu vias começo. Quando o mundo disse acabou, Tu disseste recomeça. Quando me chamaram de inútil, Tu me chamaste de necessário. Quando tentaram me apagar, Tu acendeste uma luz ainda mais forte. Porque o Senhor é especialista em transformar rejeição em ferramenta, dor em testemunho, humilhação em escola espiritual. Foi assim com José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, descartado por quem deveria protegê-lo. Mas Tu o chamaste de governador. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Foi assim com Davi, esquecido no campo, ignorado até pelo próprio pai, não considerado nem digno de estar na apresentação dos filhos. Mas Tu o chamaste de rei. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13:14. Foi assim com Gideão, escondido, com medo, se sentindo pequeno, quando o Senhor o chamou de homem valente, Juízes 6:12, antes mesmo que ele se sentisse assim. Tu chamas aquilo que ainda não existe como se já existisse. Pai, eu declaro diante de Ti, eu não sou descartável. Eu sou obra das Tuas mãos, pois somos feitura Sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Meu valor não vem da opinião de pessoas instáveis, feridas e limitadas. Meu valor vem da Tua palavra, que é eterna, firme e imutável. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40:8. Quando fui rejeitado, doeu. Quando fui subestimado, feriu. Quando fui trocado, abalou minha identidade. Mas hoje eu entendo. Rejeição não é sinal de descarte, é sinal de deslocamento. Às vezes o Senhor permite que sejamos rejeitados porque aquele ambiente não comporta aquilo que Ele está formando em nós. Jesus foi rejeitado na própria cidade. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.
Mateus 13:58. A rejeição não anulou o propósito, apenas revelou onde ele não seria honrado. Senhor, transforma a rejeição em força, transforma a humilhação em testemunho, transforma a dor em maturidade espiritual. Que aquilo que tentou me destruir se torne combustível para cumprir o teu chamado. Que as cicatrizes não sejam motivo de vergonha, mas marcas de sobrevivência espiritual. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Eu rejeito a mentira de que não sou suficiente. Eu rejeito a mentira de que cheguei tarde demais. Eu rejeito a mentira de que perdi minha chance. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Até as dores, até as perdas, até as rejeições. Nada é desperdiçado quando colocado em tuas mãos. Hoje eu aceito a identidade que vem do céu. Filho, escolhido, chamado, separado, amado. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. 1 Pedro 2:9. Se o Senhor me chamou de escolhido, nenhuma rejeição humana tem poder de me definir. Se o Senhor me levantou, nenhuma tentativa de me diminuir prevalecerá. Que aqueles que me chamaram de descartável vejam, não por orgulho, mas por testemunho, que foi a tua graça que me sustentou, que foi a tua mão que me levantou, que foi o teu tempo que me promoveu. A exaltação não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Salmo 75, 6, 7. Eu permaneço, eu confio, eu sigo. Porque quando me chamaram de descartável, Deus me chamou de escolhido. E à medida que eu caminho nessa verdade, Senhor, começo a compreender algo que antes a dor não me deixava enxergar. Muitas vezes, ser chamado de descartável é apenas o sinal de que eu já não cabia mais naquele lugar. O mundo descarta quando não sabe mais como controlar, quando não entende o valor, quando não consegue administrar aquilo que cresce além do esperado. Mas o Senhor nunca descarta. O Senhor transfere. O Senhor reposiciona. O Senhor amadurece. A tua palavra mostra isso repetidas vezes. Moisés foi rejeitado pelo próprio povo que libertou, chamado de incapaz, questionado, confrontado. Mesmo assim, tu o chamaste de libertador e falaste com ele face a face. Ora, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Êxodo 33:11. O mundo viu falhas, mas tu viste intimidade. O mundo viu limitações, mas tu viste liderança. Elias, cansado, exausto, pediu a morte achando que tinha falhado, achando que era o fim. Mas o Senhor não o descartou no deserto. O Senhor o alimentou, o fez descansar e o reposicionou. Levanta-te e come, porque o caminho será longo. 1 Reis 19:7. Quantas vezes, Senhor, eu confundi cansaço com fracasso, quando na verdade só precisava de descanso e direção. Quando fui chamado de descartável, algo dentro de mim quase acreditou. Quase aceitei o rótulo. Quase deixei que a rejeição se tornasse identidade. Mas a tua palavra me resgatou. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43:1. Se pertenço a ti, não posso ser descartado. Aquilo que é teu carrega valor eterno. O Senhor escolhe aquilo que o mundo rejeita. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1:27. Isso significa que a rejeição não é o fim da história. Muitas vezes é o início da revelação do teu poder. Onde faltam aplausos humanos, sobra espaço para a tua glória se manifestar. Pai, há pessoas lendo ou ouvindo isso agora que também foram chamadas de descartáveis. Pessoas que perderam relacionamentos, empregos, posições, sonhos. Pessoas que ouviram que não serviam mais, que já tinham passado da hora, que eram substituíveis. Mas hoje o Senhor está reescrevendo essa narrativa. Hoje o Senhor está chamando de escolhido quem foi ignorado. Hoje o Senhor está levantando quem foi deixado para trás. Jesus, tu mesmo foste rejeitado. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1:11.
Se o Filho de Deus foi rejeitado, por que eu acharia que a rejeição significa ausência de propósito? Pelo contrário. Muitas vezes, a rejeição é o selo de que estamos caminhando na direção certa, porque incomodamos estruturas que não suportam a verdade. Eu começo a entender, Senhor, que não fui descartado, fui protegido. Protegido de ambientes que me adoeceriam. Protegido de pessoas que não saberiam honrar o que o Senhor estava formando em mim. Protegido de permanecer pequeno em lugares que tinham medo do meu crescimento espiritual. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Deuteronômio 31:8. Que essa verdade cure profundamente cada ferida causada pela rejeição. Que o coração pare de tentar provar valor. Que a alma descanse na identidade que vem do céu. Porque quem sabe quem é em Deus não precisa implorar por aceitação humana. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E assim, Senhor, eu sigo. Não mais tentando agradar a todos. Não mais tentando caber onde não fui chamado para estar. Não mais carregando o peso de rótulos que não vieram de ti. Eu sigo firmado na tua palavra, confiante de que o Senhor completa aquilo que começou. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Quando me chamaram de descartável, tentaram encerrar uma história que o Senhor ainda estava escrevendo. Tentaram me definir por um capítulo difícil, quando o Senhor já via o final. Tentaram me medir por uma fase de dor, quando o Senhor já via a vitória amadurecida. E eu permaneço aqui, Senhor, não por força própria, mas pela tua graça. Não por merecimento, mas por escolha divina. Não por aprovação humana, mas por chamado eterno, porque a última palavra nunca foi deles. A última palavra sempre foi tua. E a tua palavra diz que eu sou escolhido. E quanto mais essa verdade se aprofunda em mim, mais eu percebo que o maior dano da rejeição não está no que foi tirado externamente, mas no que quase foi roubado por dentro. Porque quando alguém nos chama de descartável, a tentativa real não é apenas nos afastar de um lugar, mas nos convencer de que não valemos o suficiente para permanecer em qualquer outro. É uma guerra silenciosa contra a identidade, e o Senhor sabe disso. Por isso, a tua palavra insiste tanto em nos lembrar quem somos. O Senhor nunca começa falando do que fazemos, mas de quem somos. Antes de Davi lutar, ele já era ungido. Antes de José governar, ele já era sonhador. Antes de Jeremias profetizar, ele já era conhecido no ventre. Isso revela algo profundo. O chamado vem antes da função, e a identidade vem antes da aprovação. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. O que o Senhor estabelece não pode ser cancelado por rejeição humana. Pai, quantas vezes eu tentei provar valor, me esforçando além do limite, me moldando para caber em lugares que não eram meus, silenciando dons para não incomodar, diminuindo a voz para não ser rejeitado de novo. Mas hoje eu entendo que aquilo que precisa ser escondido para ser aceito nunca foi um lugar de permanência. O Senhor não nos chama para sobreviver espiritualmente, mas para florescer. A rejeição, quando colocada diante de ti, se transforma em revelação. Revela quem não consegue caminhar conosco até o próximo nível. Revela ambientes que celebram a utilidade, mas não honram o propósito. Revela pessoas que se beneficiam da nossa presença, mas não suportam o nosso crescimento. E tudo isso dói, mas também liberta. Jesus ensinou isso quando disse que ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque o odre se rompe e o vinho se perde. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos. Lucas 5:38. Às vezes, o Senhor permite a rejeição porque o ambiente antigo não suportaria aquilo que Ele está derramando de novo sobre nós. Não é castigo, é proteção. Quando fui chamado de descartável, algo estava sendo encerrado, sim, mas não era o meu valor. Era uma estação, era um ciclo. Era um lugar que já não comportava mais o que o Senhor estava construindo em mim. O problema é que despedidas doem, mesmo quando são necessárias. E Deus entende essa dor. Por isso, Ele não apressa o processo de cura. Ele caminha conosco. Ele acolhe o luto daquilo que perdemos. Porque perder um lugar, uma relação, uma posição, mesmo quando não era saudável, ainda assim dói.
Mas o Senhor não nos abandona nesse luto. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmos 34:18. E nesse caminho, Deus começa a reconstruir a identidade de forma mais profunda, não baseada em aplausos, não sustentada por desempenho, não condicionada à aceitação, uma identidade firmada na filiação. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Filho não é descartável, filho não é substituível, filho não é temporário. Aos poucos, o coração aprende a não implorar por reconhecimento. Aprende a não negociar valores para ser aceito. Aprende a permanecer inteiro, mesmo quando isso significa caminhar sozinho por um tempo. Porque solidão em Deus é melhor do que companhia que apaga quem somos. E então, Senhor, algo muda. A rejeição deixa de ser ferida aberta e se torna cicatriz. Não some da memória, mas perde o poder de controlar. A dor se transforma em discernimento. O medo se transforma em sabedoria. A perda se transforma em maturidade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Não é uma alegria superficial, é uma alegria firme. Uma alegria que sabe que sobreviveu. Uma alegria que entende que não foi descartada, foi escolhida. Escolhida para amadurecer, escolhida para crescer, escolhida para cumprir um propósito que não caberia em lugares pequenos. E o Senhor começa a alinhar novas conexões, novos ambientes, novas oportunidades, não baseadas na urgência da carência, mas na maturidade da identidade. Porque quando sabemos quem somos em Deus, escolhemos melhor onde permanecer. E assim, mesmo que o mundo ainda tente rotular, minimizar, subestimar, o coração já não se curva. Porque a verdade já foi estabelecida por dentro. A verdade de que não sou descartável. A verdade de que não fui esquecido. A verdade de que não perdi meu valor. Porque quando me chamaram de descartável, Deus, silenciosamente, já estava me chamando de escolhido. E essa verdade continua ecoando, sustentando, fortalecendo, mesmo quando tudo ao redor tenta dizer o contrário. E quanto mais essa verdade ecoa, mais ela vai ocupando espaços que antes eram dominados pela dúvida. Porque a rejeição deixa marcas, sim, mas a verdade de Deus deixa raízes. E raízes profundas sustentam a vida, mesmo quando os ventos são fortes. O Senhor não removeu apenas a dor superficial. Ele começou um trabalho interno, silencioso, firme, que reconstrói a base da identidade. Há algo que o Senhor ensina nesse processo. Pessoas descartam quando não conseguem mais controlar, quando não conseguem mais moldar, quando percebem que aquilo que estava sob domínio começa a ganhar autonomia. O crescimento incomoda, a maturidade assusta, a identidade firme confronta. E muitas vezes, a rejeição vem não porque você perdeu valor, mas porque passou a perceber o próprio valor. O Senhor permite que certas portas se fechem para que a dependência emocional se quebre, para que o coração deixe de buscar validação onde só existe interesse, para que a alma aprenda a se sustentar na verdade eterna e não em opiniões instáveis. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Jeremias 17:5. Essa palavra não é condenação, é libertação. É Deus nos ensinando a não colocar nosso valor em mãos humanas. Quando fui chamado de descartável, quase acreditei que precisava mudar para ser aceito. Quase pensei que precisava diminuir dons, ajustar convicções, silenciar verdades. Mas o Espírito Santo começou a revelar algo maior. Aquilo que precisa ser negado para ser aceito nunca foi parte do propósito. Deus não nos chama para negar quem somos, mas para manifestar quem Ele formou em nós. O Senhor nunca pediu que José parasse de sonhar para sobreviver no Egito. Nunca pediu que Daniel escondesse sua fé para permanecer no palácio. Nunca pediu que Esther anulasse sua identidade para cumprir seu chamado. Pelo contrário, foi justamente aquilo que os tornava diferentes que se tornou instrumento de salvação para muitos. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste a este reino? Esther 4:14. A rejeição,
quando entendida à luz de Deus, passa a revelar o tempo. Há tempos em que permanecer é obediência. Há tempos em que sair é livramento. Há tempos em que insistir é orgulho. Há tempos em que soltar é fé. E discernir isso só é possível quando o coração já não está ferido, mas curado. Deus não constrói identidade na pressa. Ele permite processos longos porque sabe que aquilo que é rápido demais nem sempre é profundo. Ele prefere formar caráter antes de entregar plataformas, raiz antes de fruto, estrutura antes de crescimento visível. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. A exaltação de Deus nunca vem antes da formação. Quando o mundo me chamou de descartável, Ele falou a partir da lógica da utilidade. Deus, porém, me chamou de escolhido a partir da lógica do amor. E amor não descarta. Amor disciplina, amor ajusta, amor corrige, mas não abandona. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12:6. Se há cuidado, há filiação. Se há correção, há pertencimento. Hoje, olhando para trás, começo a perceber que se eu tivesse permanecido onde fui rejeitado, teria permanecido pequeno. Teria sobrevivido, mas não florescido. Teria sido aceito, mas não transformado. Teria sido útil, mas não inteiro. Deus me chamou para algo maior do que aceitação temporária. Ele me chamou para um propósito eterno. E essa compreensão muda tudo. Muda a forma como encaro o passado. Muda a forma como lido com perdas. Muda a forma como interpreto o silêncio de certas pessoas. Porque nem todo afastamento é perda. Às vezes, é Deus abrindo espaço para algo novo nascer sem interferências antigas. O coração que entende isso para de se explicar excessivamente. Para de se justificar o tempo todo. Para de implorar por espaço. Ele aprende a esperar o lugar certo, o tempo certo, as pessoas certas. Aprende que o que é alinhado por Deus não exige esforço desesperado para se manter. E mesmo quando a memória da dor volta, ela já não domina. Ela serve apenas como lembrete de onde Deus tirou, de quanto Ele sustentou, de como Ele foi fiel. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Essa frase não celebra a ausência de dor, celebra a presença de Deus em meio a ela. O Senhor transforma rejeitados em testemunhas vivas, pessoas que não falam apenas de teoria, mas de experiência. Pessoas que não pregam apenas vitória, mas processo. Pessoas que sabem acolher outros rejeitados porque conhecem a dor por dentro. E isso gera autoridade espiritual que nenhuma posição humana consegue oferecer. Assim, mesmo que o mundo continue usando a palavra descartável com facilidade, o coração já sabe a verdade. Já sabe que não foi jogado fora. Foi separado, foi preservado, foi preparado, porque aquilo que Deus escolhe, Ele cuida. Aquilo que Deus chama, Ele sustenta. Aquilo que Deus levanta, ninguém pode apagar. E essa verdade continua crescendo, criando raízes mais profundas, fortalecendo a fé, firmando a identidade, enquanto Deus segue escrevendo uma história que ainda não terminou. E enquanto essa história continua sendo escrita, algo dentro de mim começa a descansar de uma forma que antes eu não conhecia. Não é o descanso de quem não sente mais dor, mas o descanso de quem finalmente entende o sentido da dor. Porque quando a rejeição é iluminada pela presença de Deus, ela deixa de ser um ponto final e se transforma em um capítulo necessário da redenção pessoal. O Senhor começa a mostrar que nem toda perda é derrota e nem todo afastamento é fracasso. Há coisas que precisam morrer para que outras nasçam. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. O mundo chama de descarte aquilo que Deus chama de semeadura. Aquilo que parece ter sido enterrado não foi jogado fora, foi plantado. E plantar dói, porque plantar exige abrir mão do que estava visível para confiar no que ainda não se vê. Exige fé no processo invisível. Exige acreditar que o tempo debaixo da terra não é esquecimento, mas preparação. O Senhor trabalha muito no oculto. Ele forma caráter no silêncio. Ele fortalece raízes quando ninguém está olhando. O teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6:6.
Quando me chamaram de descartável, parecia que tudo o que eu havia construído havia sido perdido. Mas o Senhor começou a revelar que nada do que foi vivido em obediência se perde. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma fidelidade foi ignorada. Nenhuma entrega foi esquecida. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes. Hebreus 6:10. A rejeição tenta apagar a memória do valor, mas Deus restaura essa memória aos poucos, com paciência, com verdade, com palavra. Ele vai substituindo mentiras por promessas. Onde havia "você não serve", ele coloca "eu te escolhi". Onde havia "acabou", ele coloca "espere". Onde havia "não há mais lugar", ele coloca "prepare-se, porque estou abrindo outro". E nesse processo, o Senhor também cura a forma como eu vejo as pessoas que me rejeitaram. Não com ressentimento, mas com discernimento. Não com amargura, mas com maturidade. Porque guardar ódio é continuar preso a um lugar onde Deus já me libertou. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Efésios 4:32. O perdão não muda o passado, mas libera o futuro. Deus ensina que perdoar não é permitir que a ferida se repita, é permitir que ela cicatrize. É fechar a porta para a dor governar o coração. É reconhecer que pessoas feridas ferem, mas isso não define quem eu sou. Minha identidade não é moldada pela dor que recebi, mas pela verdade que aceitei. O Senhor começa a reconstruir sonhos que foram abalados. Não do mesmo jeito, não no mesmo formato, mas com mais profundidade. Sonhos agora alinhados com propósito, não com carência. Sonhos que não dependem da aprovação de todos, mas da direção de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmos 37:5. E algo muda profundamente quando essa entrega acontece. O coração deixa de correr atrás do que perdeu e começa a se preparar para o que virá. A ansiedade diminui. A comparação perde força. A necessidade de provar algo para alguém desaparece. Porque quem sabe que é escolhido não precisa competir. Não precisa se explicar. Não precisa se diminuir para caber. Deus também começa a alinhar pessoas novas. Pessoas que não te conhecem pelo passado, mas pelo propósito. Pessoas que não se alimentam da sua dor, mas celebram seu crescimento. Pessoas que não tentam te usar, mas caminhar junto. Isso não acontece por acaso. É resposta de oração. É restauração silenciosa. E mesmo quando o medo tenta voltar, lembrando das dores antigas, a palavra se levanta como escudo. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. O que tentou te destruir não conseguiu. O que tentou te apagar falhou. O que tentou te diminuir serviu, sem saber, para te fortalecer. O Senhor mostra que a rejeição não foi um erro no caminho. Foi parte do caminho. Parte dolorosa, sim, mas necessária para separar dependência de fé, expectativa humana de confiança divina, carência de propósito. Hoje, o coração entende que não foi descartado, foi refinado. E assim, com o passar do tempo, a dor que antes gritava agora sussurra. Não porque desapareceu completamente, mas porque já não governa. O governo agora é da paz que vem de Deus. Uma paz que não depende de reconhecimento, mas de pertencimento. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14:27. E essa paz sustenta, essa paz firma, essa paz permite seguir sem olhar para trás com desespero, permite honrar o passado sem viver preso a ele, permite caminhar para o futuro sem medo de ser rejeitado de novo, porque agora a identidade está ancorada em Deus. Quando me chamaram de descartável, foi como se tentassem me convencer de que minha história tinha perdido valor. Mas Deus, com sua paciência eterna, continua escrevendo, linha por linha, capítulo por capítulo, mostrando que aquilo que ele escolhe pode até passar pelo fogo, pela dor, pela rejeição, mas nunca será jogado fora. Porque escolhido não é quem nunca foi rejeitado. Escolhido é quem permaneceu em Deus apesar da rejeição. Deus eterno e misericordioso, nesta hora eu elevo a ti o meu louvor e o meu bendizer,
porque mais uma vez a tua graça me alcançou. Eu te louvo não apenas pelo que o Senhor fez, mas por quem o Senhor é. Louvo porque a tua fidelidade não depende das minhas forças, porque a tua bondade não se limita às minhas falhas, porque a tua graça me sustenta mesmo quando eu não percebo. Eu te bendigo, Deus, por mais essa graça derramada sobre a minha vida. Graça que me guardou quando eu quase desisti. Graça que me levantou quando fui chamado de descartável. Graça que me sustentou quando o coração estava ferido, quando a alma estava cansada, quando as palavras humanas tentaram diminuir aquilo que o Senhor criou com amor. Hoje eu reconheço. Foi a tua graça que me manteve de pé. Eu te louvo, Senhor, porque mesmo nos dias em que eu não soube agradecer, o Senhor continuou cuidando. Mesmo nas noites em que chorei em silêncio, o Senhor permaneceu comigo. Bendito seja o teu nome, porque nada escapou do teu olhar, nada fugiu do teu controle, nada foi maior do que o teu amor por mim. Eu bendigo o Senhor pela vida, pelo fôlego, pelo caminho percorrido, pelas dores que me ensinaram, pelas rejeições que me amadureceram, pelos processos que me fortaleceram. Louvo, porque aquilo que parecia perda se transformou em aprendizado. Louvo, porque aquilo que parecia fim se revelou recomeço. Louvo, porque o Senhor nunca me descartou, mas me escolheu e me guardou. Recebe, Deus, este louvor simples, mas verdadeiro. Um louvor que nasce de um coração que aprendeu a confiar. Um louvor que não depende de circunstâncias perfeitas, mas da certeza de que o Senhor é bom em todo o tempo. Eu te bendigo porque a tua graça me alcançou mais uma vez, me renovou mais uma vez, me deu forças mais uma vez. Que o meu viver seja um ato contínuo de louvor. Que minhas palavras, minhas escolhas e meus passos bendigam o teu nome. Que eu nunca me esqueça de reconhecer que tudo o que sou e tudo o que tenho vem de ti. Hoje eu descanso em gratidão, louvo em confiança e bendigo o teu nome com alegria. Recebe-me, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque a tua graça foi suficiente, porque o teu amor me sustentou, porque o Senhor é digno de ser exaltado para sempre. Amém.